participei do Barravento, acho que foi entre 2002 e 2004, como organizador e público. Depois eu participei de um cineclube na Aliança Francesa, mais recentemente, acho que foi em 2009, como organizador e público também, durante 6 meses. E sou frequentador de cineclube desde essa época do Barravento, assim, mas de forma mais ou menos, né, regular. Começou no corredor do CAC, aí depois foi para a sala da um auditório pequeno que tem no térreo, do lado da diretoria, e finalmente conseguimos que fosse no auditório principal do CAC, que foi o período mais longevo assim no cineclube, foi lá no auditório do CAC. Então, o meu envolvimento assim inicial com Barravento era eu era muito envolvido em movimento estudantil, sabe? Era do DA, depois fui do DCE, e eu tinha uma simpatia pelo cinema enquanto uma atividade mesmo que mobilizasse a universidade, assim, que trouxesse os estudantes para um debate e tal. Eu não tinha um interesse maior por cinema propriamente, sabe? Eu gostava daquilo, como eu também estava numa história de música e o que rolasse eu estava curtindo só para ver a agitação, assim, sabe? E aí eu lembro que a gente tinha, enquanto DA, ou aspirante a DA, chapa DA, a gente tinha uma ideia de formar um cineclube, mas aí, ao mesmo tempo, assim, os meninos, foi Diogo Almeida, Leonardo Sete, Júlio Cavani, antes mesmo da gente pensar, assim, de pôr em prática, os caras fizeram uma sessão lá no CAC, no corredor, e aí fizeram outra, e eu quando vi já tinha um cineclube lá, sabe? E era o cineclube da UFPE, não era o cineclube Barravento. E eu ficava acompanhando enquanto público, assim, participava, ia lá para os debates e tal, mas não estava envolvido com a organização. E aí aconteceu ter uma greve, né, que na Federal era bem comum ter greve, assim, todo ano tinha uma greve, assim, na época do governo FHC, né? E aí teve uma greve que começou e foi a maior greve que a universidade já teve, durou 6 meses essa greve. E durante o período de greve a universidade ficava completamente vazia, assim, sabe? Tanto de professores quanto de alunos, assim. Ninguém ia para a universidade. E eu, enquanto alguém que estava já militando no DA, ficava muito preocupado com a situação e ficava perguntando, pô, qual é a função social de uma greve, né? Se a gente está em greve, vamos... Não é para encerrar as atividades, não é para ficar em casa, tirar férias, como as pessoas fazem, ao contrário, é para a gente estar aqui e estar aqui debatendo a conjuntura política do país, porquê da greve e tal, não sei o quê. Isso não acontecia, né? E eu ficava muito intrigado, e aí eu, enquanto DA, pensei, pô, vamos reativar o cineclube como história para trazer os estudantes para cá e para a gente continuar, ter uma greve política no sentido de estar tendo debates, né? Realizamos 2 sessões do cineclube durante a greve. A primeira sessão foi de Noite de Cabiria, de Fellini, e a segunda sessão foi de Barravento, de Glauber. E aí foram sessões que deram certo, assim, teve público pequeno, mas legal para um contexto de greve, acho que tinha uns 50, 80 pessoas, assim. E realmente conseguimos, assim, que a universidade voltasse a ser minimamente ocupada, né? Porque a gente está falando de um universo de 20 mil estudantes na Federal. Mas, enfim, a gente estava propondo alguma coisa para trazer a galera. E aí, essas 2 sessões, a segunda sessão a gente teve que parar por questões de segurança. Estava tendo muito assalto no campus, justamente por conta da greve, do esvaziamento. E aí parou. Mas aí nesse período, pô, eu entrei, eu lembro que pra mim as sessões foram muito fortes, assim, sabe? Principalmente a sessão de Barravento, assim. Porque Barravento é um filme que trata de um lance político e tal. E aí eu lembro da gente assistindo, assim, os filmes naquele momento, assim, e pensando sobre tudo que estava rolando na universidade, no país e tal. E depois a necessidade de ter que interromper as atividades do cineclube em função da segurança, né? Isso mexeu bastante, assim. E aí quando terminou a greve, as aulas foram retomadas, eu voltei a me engajar no cineclube, não enquanto DA ou tal, mas enquanto pessoa que estava afim de ver o cineclube acontecer, né? E aí eu consegui lá juntar uma galera tal, e a gente continuou fazendo, assim. Aí era eu, Juliano, Daniel Bandeira, Matheus Cabeça de Ovo, Haroldo, Zoltan, uma galera, assim, tinha umas 10 ou 12 pessoas, assim, Maurício Targino, que estavam envolvidas com isso. E aí eu passei a frequentar o cineclube durante esse período de 2 anos enquanto organizador. E aí nesse período foi que a gente pensou, porra, o cineclube precisa de um nome, né? Porque o cineclube da UFPE não diz nada, assim. E aí a gente, porra, tava super contaminado pelo clima da greve e tal, e falou, vamos chamar de Barravento, porque
Barravento foi uma sessão do caralho, o filme é massa e tal, e virou Cineclube Barravento a partir daí, assim.